Seja muito bem-vindo. Esse é o 30º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. E o tema do episódio de hoje é a importância da regulação do sono e como regular. Então, eu já fiz um episódio anterior aí do sono, eu acabei falando um pouco da minha história, acabei falando um pouco de outras situações. Algumas coisas eu vou repetir, né, porque quem não viu aquele episódio vai poder ter uma noção, e algumas coisas tem novas aqui. Assim como lá tem coisas que não vai ter aqui. Então o episódio é o número 3, tá? O episódio número 3 é o episódio do sono. Qual que é a intenção desse episódio então? Como eu venho falando aí nas lives, como eu falo nos vídeos, né? Por exemplo, vídeo de procrastinação, as lives que eu fiz até o momento, eu fiz fiz 3 lives até o momento. Na quarta também eu vou falar sobre esse tema, né, que um dos maiores problemas aí da humanidade em questão de alta performance, qualidade de vida e tudo mais, é que o ser humano subestima muito o sono. Assim, o sono ele tem uma importância evolutiva, ele tem todas as características, e o ser humano dormia e acordava bem para estar saudável. E as pessoas acabam negligenciando o sono de alguma forma, e isso torna a vida delas um pouco, né, em algumas situações ruins, né, acaba tendo um prejuízo aí nos mais diversos setores da vida. Nesse episódio eu vou explicar um pouco da importância, benefícios e malefícios, né, benefício de dormir bem e malefício de não dormir bem. Quanto melhor você está dormindo, melhor, né, mais útil, quanto mais está regulado o seu sono. E quanto pior você começa a ter aí os problemas de uma desregulação do sono. Então eu vou começar falando os problemas. Você não tendo sono regulado, tem aprendizado, foco e energia, né, alterados. Então acaba aprendendo e focando menos e tendo menos energia também. Então esse é um dos problemas aí. Compulsões. Como eu fiz um episódio aí só sobre compulsões. Falei sobre compulsão alimentar, sexual, falei sobre a compulsão de compras também, falei sobre mais 2 ali, que é de organização e acúmulo, né, acumulação que diz, o episódio 28. Então quem se interessou aí, veja o episódio 28. Tem recompensas imediatas que se associam um pouco com as compulsões, só que é um pouco diferente, tá? É um outro conceito, digamos assim, que eu uso no canal, recompensas imediatas. É para se referir a tudo aquilo que você vai fazer e vai ter uma recompensa imediatamente. A compulsão é uma forma de recompensa imediata, mas eu não considero bem a mesma coisa. Porque a pessoa que ela tem a recompensa imediata, talvez um dia ela vai ver vídeos curtos, outro dia ela vai ver vídeos longos, outro dia ela vai ver filmes, outro dia ela vai comer alguma coisa altamente calórica. A pessoa que tem compulsão alimentar, não, um dia ela vai comer brigadeiro, outro dia ela vai comer salgadinho, outro dia ela vai comer carne, enfim, é a mesma questão, é a mesma, ambas são recompensas imediatas, só que em se tratando de compulsão, ela é mais focada, né? Nesse sentido, ela foca mais no problema. Então, no caso dessa pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai acabar focando as recompensas imediatas por estar desregulada, inclusive por ter problemas no sono, de fato aí na sua compulsão, no seu problema, sendo ele qual for, né? Eu citei alguns exemplos aqui. Indecisão, então o nosso processo de tomada de decisão ele é regulado com o sono. Você acaba ficando indeciso ou tomando decisões imprecisas ou erros, né? Digamos assim, por estar aí de fato com o sono desregulado. Baixa performance. É natural que se você tiver tudo isso, você vai ter uma baixa performance, então não é difícil pegar essa. Também vai ter mau humor, né? Não citei aqui, mas se você está com problema, por exemplo, na memória, na irritabilidade, qualquer coisa te irrita, você faz as coisas e não dá certo, você toma decisões erradas, você naturalmente vai estar de mau humor também.
Então tem esse fator relevante que eu não coloquei aqui. Regular o sono é um passo importante nessa correção. Até em se tratando, por exemplo, de qualquer doença que você tenha, exceto insônia. Por exemplo, qualquer doença que você tenha, uma depressão, uma ansiedade, um déficit de atenção, qualquer coisa que você tem. Imagine o seguinte, para ter um bom diagnóstico tem que regular o sono. Porque as doenças elas devem ser caracterizadas da seguinte maneira. Não pode ter nenhum outro fator que explique isso. Então, se a doença não é o sono propriamente dito, a insônia, então você tem que averiguar esses fatores. E se for insônia, aí você tem que averiguar alguns pontos, incluindo a questão aí da negligência, de você estar dormindo menos do que deveria por estar menos tempo na cama. Que daí no caso não é insônia, é privação. Então assim, tem que olhar essas características. Por exemplo, você suspeita que está com déficit de atenção. Mesmo que o tratamento do déficit de atenção envolva fatores que melhorem o sono, como luz terapia, sono, ajuste da cafeína, aquela coisa, é importante você regular o sono primeiro. Ver se continuam os sintomas e daí você medica. Porque se o problema é sono, às vezes não é déficit de atenção, é privação ou insônia, que é um pouco diferente. Então assim, é muito importante, né? Todas as doenças têm uma certa relação com o sono. E um dos primeiros passos para resolver qualquer doença é resolver o sono. Então esse é um princípio aí que eu aprendi nas minhas aulas de sono com o professor Andrei Maier, grande professor aí. Regular o sono é um passo importante nessa correção, como eu falei. Então, se você tem um problema, como por exemplo uma depressão, uma ansiedade, um déficit de atenção, alguma coisa, você regula o sono, você já está agindo para melhorar esse problema, para corrigir no caso, não aumentar. Então você consegue melhorar na tua situação. Muitas vezes você vai perceber que o problema nem existe. Tá? Assim, muitos casos aí eu notei, as pessoas achavam que era depressão, que era uma ansiedade, que era alguma coisa assim. Eu vejo por atendimento clínico e eu notei lá quando eu estava começando, que eu ainda era inexperiente, que eu ainda não entendia muito de atendimento, que quando o sono da pessoa melhorava, todos os sintomas problemáticos sumiam. Tudo que a irritabilidade, a perda de foco, o esquecimento, quando não se tratava de passado por Covid, claro, e outros fatores, tudo sumia. Em vários casos isso aconteceu. Então assim, era claro que o problema era só o sono e não as outras coisas como o que eu pensava. Então, para começar a parte mais do sono mesmo do episódio, não a explicação do porquê o episódio que foi até agora, digamos assim, eu expliquei em algumas mensagens, alguns tópicos aqui, qual a importância desse episódio. Então nós vamos começar falando do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Existem diversos ciclos aí na nossa vida, como por exemplo o ano, que é a soma de 4 estações. Existe as estações, que é a soma aí de um período de aproximadamente 3 meses. Existe o ciclo menstrual, não deixa de ser um ciclo, né? Ele tem um período e acontece de tanto em tanto tempo, sendo regular ou não, né? Esse geralmente é regular. No caso, né, geralmente ele pode ser irregular, mas o ciclo circadiano geralmente é regular. Então o ciclo circadiano ele sempre vai acontecer em 24 horas. Ele pode estar desregulado, mas ele sempre é regular. Por exemplo, o ideal é que você durma e acorde sempre nos mesmos horários. Isso vai ser algo regular. Que você coma nos mesmos horários, que você tome água nos mesmos horários, que você faça muita coisa nos mesmos horários. Você vai começar a notar, se isso acontecer, que você vai sentir fome nos mesmos horários, e não por estar desnutrido, e sim porque o teu corpo entende que aquele é o horário de comer. Você vai sentir sono nos mesmos horários, você vai sentir sede nos mesmos horários, estando ingerindo água, claro, eu já passei por isso. Você vai sentir muita coisa nos mesmos horários e vai ser mais fácil de viver. Então o ciclo circadiano é de um dia, né? Claro que tem pessoas que não dormem todos os dias aí, e eu oriento para que, se você pode, corrija esse fator,
porque realmente ele pode melhorar a qualidade de vida absurdamente, assim, absurdamente. Então, é um dos pontos aí. O ciclo circadiano é extremamente relevante para o nosso dia, e o nosso corpo, o nosso cérebro, ele entende que de noite é o horário de dormir. Como que ele entende que é de noite? Então, tem alguns fatores que regulam o ciclo circadiano, que eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Vou falar disso depois no tratamento. Ele entende, por exemplo, o nosso olho, ele tem a visão e tem a percepção da luz, né? Por exemplo, a luz aqui está acesa, eu estou gravando esse vídeo de noite. Se eu fechar o olho aqui, eu consigo perceber que essa luz está acesa. Ó, eu estou percebendo, né? Você pode fazer o teste aí em ir no sol ou de noite, você fechar os olhos com a luz acesa, se você já não notou, você vai perceber que a luz está acesa. Por quê? Porque além de ver, a gente tem uma parte do olho que ela percebe a claridade. E percebendo a claridade, ela entende quando é dia e quando é noite. E ao longo da evolução humana, o corpo humano entendeu que dia é horário de estar acordado e noite é horário de estar dormindo. Então, se tem luz, ele entende que é de dia, mesmo que seja artificial. E assim, precisa ficar muito claro isso, que o nosso corpo, ele funciona diariamente, né? Então, diariamente você precisa dormir e o corpo precisa entender quando é dia e quando é noite para você dormir, né? A questão da melatonina. Os cegos, inclusive, que não têm visão, mas têm olhos, eles têm essa percepção também. Tem a questão também dos músculos, que os músculos mandam sinais para o cérebro de quando é dia e quando é noite. Então a questão aí da muscular também ajuda, né, na comunicação com o cérebro para funcionar bem esse ciclo. E claro, com a idade ele vai perdendo assim um pouco da eficiência, perde um pouco. Dá para controlar, dá para ajudar, mas ele acaba perdendo um pouco da eficiência. Então esse é o ciclo circadiano. Eu vou explicar agora novamente, né, a diferença de insônia e privação de sono. Então, insônia é quando eu tenho um problema de dormir. Vamos supor que a eficiência de sono é baixa. Por exemplo, eu passo 10 horas na cama, né, das 10 da noite às 8 da manhã, tá, 10 horas, e durmo 5. Sim, não precisa nem fazer a conta, é uma eficiência de sono ridícula. Para mim, nessa proporção, dormir 7 horas, eu teria que passar 14 horas na cama. Mas assim, eu passei 10 horas na cama. O problema não é o tempo, se você for parar para ver. Tem alguma outra coisa aí que está errada, como eu vou falar posteriormente aí nas causas. A privação de sono, ela é diferente. Por exemplo, eu fico 6 horas na cama, né, entre o horário de dormir e o horário de acordar, e durmo 5. Repara que eu dormi as mesmas 5 horas, eu não tive diferença no tempo de sono, eu estou com o mesmo problema. Assim, em termos de energia, talvez até um pouco melhor, por ter dormido mais continuamente e tal, mas assim, eu dormi 5 horas, vou ter problemas de produtividade no meu dia. Só que eu não fiquei 8 horas na cama para dormir 7, que é o mínimo ideal para um adulto. Então repara que o problema nessa situação, ele não é propriamente o tempo que eu fico na cama. Não é, ele é o tempo que eu fico na cama, ele não é o tempo que eu durmo. E na insônia é ao contrário. Na insônia você fica muito tempo na cama e dorme pouco. Na privação você fica pouco tempo na cama e dorme aquele pouco tempo. Então você continua dormindo pouco, mas é diferente. Porque você não tem dificuldade para induzir, provavelmente, né, manter e terminar o sono. Que são as 3 etapas aí do sono. Provavelmente, se você ficasse mais umas 2, 3 horas aí, você conseguiria terminar o sono, levando em conta um sono regulado dentro dessa privação aí. Então, a insônia, né, agora eu vou citar o que gera a insônia. Ela vem de diversos fatores. Como, por exemplo, estresse, ansiedade e depressão, principalmente preocupações, nervosismo, que as pessoas falam aí, é a maior causa de insônia no mundo, tá? É um fato que mais interfere aí na qualidade de sono das pessoas.
Problemas respiratórios, então se ela acorda com o próprio ronco, se ela tem problemas relacionados à qualidade da respiração, alguma coisa que acaba interferindo aí, ela pode de fato aí ter o sono piorado. Narcolepsia, que é uma espécie de desmaio, né? Você perde a consciência, você vai do estado alerta para o estado de descanso imediatamente. Então, naturalmente o oposto também é normal, né? Você não consegue, talvez no período que tem que ir para o estado de descanso, simplesmente desligar. Então talvez tenha esse problema também. As parassonias, que é sonambulismo e paralisia do sono. Sonambulismo é quando a pessoa levanta de noite e faz coisas, anda pela casa, come, sei lá, faz alguma coisa, não lembra no dia seguinte, né? Principalmente esse fator é o sonambulismo. É comum em crianças. E a paralisia do sono é quando você dorme, aí você acorda e tem algo no teu peito, né? Tem um peso aí no teu peito, por exemplo, né? Ele pode vir de diversas formas, e tendo esse peso no teu peito ele te sufoca e você não consegue mexer o corpo. A mente acordou, mas o corpo ainda está imóvel, né? Então essa é a paralisia do sono. Também é mais comum em crianças, tá? Ela acontece com uma certa regularidade. Eu tive casos de crianças já que passaram por isso, acho que 2 ou 3, né? Uma agora a gente está verificando se é isso mesmo. Eu expliquei, a princípio o menino me descreveu uma sensação um pouco diferente, mas depois ele concordou que era meio parecido. Então a gente está chegando na conclusão aí, foi só um primeiro atendimento, se é ou não uma paralisia do sono. Uso de substâncias, incluindo a cafeína. Então, o uso de substâncias pode entrar, por exemplo, lícitas, álcool, nicotina, questão de drogas, cocaína, crack, enfim, drogas aí vão interferir no sono, incluindo aí a cafeína. E nessa parte de substâncias, vocês devem ficar atento, né, que eu falei álcool. O álcool, ele piora a qualidade do sono, então ele pula o sono profundo. A cafeína, que tem o café, chimarrão, energético, refrigerante, chá preto, chá mate, né, tudo tem que ver a quantidade e os horários, como eu vou falar depois, ela interfere no sono profundo também. Então são itens aí que você deve ficar atento. Medicamentos, inclusive se forem para dormir, tá? Tem medicamentos que na dosagem errada, quando são para dormir, eles tiram o sono. Eu ouvi falar de um caso de um medicamento que ele era para tirar alucinações, mas ele estava dosado errado e a pessoa estava alucinando por causa disso. Dores, né? Então se a pessoa estiver sentindo muita dor, ela vai acordar durante o sono e vai acabar interferindo na qualidade do sono, bem como pernas inquietas. Então assim, se você tiver algum desses sintomas que eu citei aqui, você tem que tratar esses sintomas. Então tem aqui também uso inadequado da luz, que é quando, por exemplo, de dia você fica no escuro, né, você não tem acesso à luz natural aí, principalmente fora de casa, e de noite você fica no claro. Você liga a luz do celular, liga a luz da casa, liga a luz da TV e fica no claro. Tá? Isso é uso inadequado da luz. O cérebro entende que de dia é para ficar acordado e de noite é para dormir. Se você fizer isso, o teu cérebro vai entender que dia é noite e noite é dia. Tá? Ele vai entender tudo ao contrário. Então, assim, forte contraindicação aí de fazer isso. Então, como que deve ser um tratamento para insônia? Né? No caso, privação de sono é simplesmente começar a ter mais tempo para dormir, que em muitos casos vai resolver. Se não resolver, vira insônia, né? Porque aí a pessoa vai passar mais tempo, mas não vai dormir o mínimo que precisa. Aí entra nesse tratamento. Então, o tratamento para dormir, ele deve ser da seguinte maneira. Você tem um problema que você não dorme. Então aqui tem um problema. Se você precisar de remédio, você vai dormir com o remédio, que não é o sono ideal. Mas você tem o estresse e a ansiedade aqui desse lado, que é o teu problema. Então o que você vai fazer? Você vai procurar um psicólogo e vai resolver o problema do estresse, da ansiedade e da depressão. Você vai resolver isso.
Então, tendo esse problema, você vai resolver esse problema e vai tirar o remédio, né, quando esse problema for resolvido. Quando você tirar o remédio, então você vai estar dormindo, aqui é o sono ideal, aqui é o sono ideal, aqui é o sono ruim e aqui é a hipnose, né, como você está com o remédio, porque o remédio nenhum imita o sono ideal. Então aqui é o sono ideal. Você está aqui, você passa em cima, né, você está hipnotizado. Então você fica um tempo hipnotizado, você fica ali com um sono que não é o ideal. Aí antes, né, você tá nesse nível aqui, antes de começar o remédio, você estava aqui, né, nessa altura. Quando você para o remédio, que você resolveu o problema, você tem um efeito rebote. Você desce um pouquinho do que você estava. Você fica pior do que antes de tomar o remédio. É uma parte difícil na compreensão do tratamento, porque as pessoas tiram o remédio e acham que deu tudo errado, quando na verdade está no caminho de dar certo. É tudo teórico, é tudo explicado já. Aí fica uns dias sem o remédio, volta a dormir e com o tempo chega no sono normal. E se ficar sem o remédio alguns dias e não resolver, ficar um tempo ali sem remédio e não resolver o sono, significa que o problema não foi resolvido ou não foi achado o problema certo. Você resolveu um problema, mas tinha mais que um. Ou não era de fato tão significativo esse problema, como talvez eram outros problemas aí da situação. Então é assim que deve funcionar um tratamento de sono. Você tem o sono negligenciado, o sono ideal, e acima disso, assim, não em quantidade, mas no formato do sono, digamos assim, nas ondas do sono, um estado mais hipnótico induzido por remédio. Você começa induzido por remédio, que é melhor do que não dormir, resolve o seu problema aí de ansiedade, depressão, aí, o problema que tiver relacionado, fica sem o remédio de dormir, tem um efeito rebote, muito possivelmente, se não tiver melhor, de piorar o seu sono em relação ao que era antes do remédio, e depois desse efeito rebote, você volta a dormir normalmente. Então esse é o formato ideal aqui de resolver o sono. É assim que deve ser um tratamento com remédio. Se for sem remédio, talvez os itens que estão aqui, se não tiver necessidade, pode ser que auxiliam bastante. Então agora eu vou falar sobre duas substâncias que as pessoas confundem muito. As pessoas acham que resolve alguma coisa. Assim, primeiro eu vou falar da melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que é vendido indiscriminadamente e sem receita. Que nem diz meus professores aí, isso provavelmente vai mudar daqui a um tempo. O problema dela é que ela é um hormônio e ela tem a sua utilidade, só que ela não induz ao sono. As pessoas acham que a melatonina induz ao sono. Se você tomar melatonina e não resolver o ambiente do sono, não fizer a rotina do sono, não fizer a higiene do sono, não vai servir de nada. E as pessoas costumam suplementar achando que vai dar algum resultado. Pesquisas indicam, tá, que tu pode melhorar às vezes 5 minutos de sono numa noite e melhorar pouquíssimo tempo na hora de induzir o sono com uma suplementação razoável de melatonina. Tem os casos que ela é útil, que o médico recomenda e pode tomar, e tem a situação do jet lag, que é muito comum aí, ela é bem útil quando você muda de fuso horário, principalmente um fuso horário aí com muita diferença. Acaba que a melatonina ajuda nessa adaptação. Então assim, tem os casos que ela ajuda e tem os casos que ela atrapalha. Tem que ver com um médico, e de preferência um médico mais aí do sono, um médico que tem entendimento em higiene do sono e tudo, que infelizmente também, né, não é todo médico que entende de sono. Que eles deveriam ter aí uma cadeira especial só sobre sono, deveriam ter uns estudos avançados, porque eu acredito que muito dos problemas aí do ser humano hoje em dia é o sono, tá? Muito dos problemas é o sono. Então é um ponto que eu coloco aí. Eu ajudo muitas pessoas com isso e sinto que talvez na medicina devia integrar muito mais o corpo e a mente, colocar talvez uma cadeira especial aí do sono, higiene do sono, não simplesmente cadeiras de remédio para dormir, né? Que tem a medicina aí clássica, ela vai estar dando muito remédio e cirurgia, quando muitas vezes o que é necessário são boas orientações. Então fica aí esse ponto, né, em relação à melatonina.
O álcool, então, não tem nem médico que vai recomendar, exceto se você tiver aí, né, como no meu caso, se você sair alguma noite ou for em alguma casa especificamente e tomar uma cervejinha com o seu médico, né, com algum médico, aí não tem problema, uma cerveja medicinal, né, não tem problema se divertir às vezes. Mas a questão é a seguinte, o álcool geralmente não é a solução dos problemas. Ele vai afetar teu sono profundo e não vai ter médico, pelo menos não médico bom, que vai recomendar você ingerir álcool para dormir. Tá? Então o álcool ele vai afetar a qualidade do sono. E isso você deve estar muito atento com essa situação do álcool. Tá? Então aqui eu citei 2 substâncias que vocês devem tomar muito cuidado, tá? Não são milagrosas e inclusive na maioria dos casos não são nem indicadas, tá? Não são substâncias próprias para isso. Então tem os aspectos para melhorar o sono agora. Agora nós vamos começar a falar de rotina do sono. Uma rotina que tu basicamente começa no café da manhã. Sobre o álcool, assim como sobre tudo que interfere no sono, como até energético e outras coisas, qual o melhor horário para tomar? O melhor horário para tomar é o horário mais distante do sono possível. O horário mais distante do sono possível geralmente é quando tu acorda de manhã cedo. Então, esse é o melhor horário para beber. Parece contraintuitivo beber de manhã, mas é melhor beber de manhã e não beber de tarde e de noite do que encher a cara de noite. Né? Então, assim, fica a recomendação aí do horário. Não estou incentivando a beber, não estou incentivando a beber de manhã. E em momentos recreativos você pode beber de noite aceitando que vai piorar um pouco o teu sono. Não tem nenhum problema com isso, tá? Você precisa aceitar suas condições, a menos que você seja um alcoólatra. Tá? Essa minha fala de beber socialmente existe, tá? Eu consigo beber, né, um pouco, por exemplo, agora há pouco eu tomei um pouquinho de vinho, de vez em quando tomo uma cerveja e tudo. A gente consegue, né, nós que não somos adictos, que não somos dependentes químicos, conseguimos ter controle. Mas se você não tem controle, esquece o que eu falei. Eu falo sobre lazer, eu falo sobre não se sentir exausto, eu falo sobre beber a cervejinha, até bebo contigo, mas tu não pode ser alcoólatra. Tá? Esse ponto, realmente, o alcoólatra ele não tem controle sobre isso. Isso precisa ficar bem claro. Continuando aqui, então, itens para melhorar o sono, a cafeína, regular a cafeína. O que seria regular a cafeína? Por exemplo, o café, né? Se você toma café muito menos que 12 horas antes de dormir é um problema. Então, por exemplo, você dorme 10 da noite e você toma café 7 da noite, 4 da tarde e 1 da tarde, além do cafezinho de manhã, eu recomendo primeiro você tirar o café, né, mais tarde, ali das 7 da noite, depois tirar o café das 4 da tarde, né, passa uns 2, 3 dias, passa mais uns 2, 3 dias, você tira o café da 1 da tarde. E evita tomar depois das 10 ou depois do meio-dia, propriamente dito. Tá? Você evita tomar o café, que ele pode dar uma piorada na sua qualidade do sono. Então essa é a minha indicação. Chimarrão de preferência de manhã, para quem é do sul aí gosta de uma bebida interessante, né? Uma bebida boa. Eu até gostava, até gosto na verdade, mas eu parei de tomar porque geralmente me oferecem quando é de tarde, aí não me interessa muito. Se for de manhã eu aceito. Continuando aqui, tem o chá preto, né? Dá uma evitada mais perto né, das 2, 3 da tarde em diante, levando em conta que você durma 10 da noite. O chá mate, o meu médico diz o chá mate, o chá verde, né? Esses comprados, você ficar ali no horário das 6 da tarde, ainda dá, né? Ainda dá, mas depende de cada organismo. Eu tomei esses tempos um chá verde ali, eu senti que piorou minha indução no sono, então varia de pessoa para pessoa. Tem o energético, que é o pior de todos. Esse eu não recomendo tomar em hipótese alguma, mas se você for tomar, toma de manhã, e se você for tomar mais tarde, saiba que vai piorar a sua qualidade de sono. Vai ficar horrível. Refrigerante tem um pouco menos de cafeína, mas mesmo assim eu recomendo tomar, até por questão de saúde, só naquele domingo de meio-dia, só de vez em quando. Não tem necessidade de tomar refrigerante o tempo todo.
Então, esses são os principais itens aí que tem cafeína. Chocolatado e chocolate tem uma quantidade um pouco menor, então toma cuidado com os horários. Então, regula a cafeína. Dá uma evitada de tarde e de noite, dá uma controlada aí, que isso provavelmente vai ajudar a resolver teu sono. A luz, né, eu falei do uso inadequado da luz como um problema, então qual que é o uso adequado da luz? O uso adequado da luz você tem que imaginar como era o homem no tempo das cavernas. Né? A única luz que se tinha além da luz do sol era a luz do fogo, que assim ela nem alcança muito longe. Né? Você consegue ver de longe o fogo, mas você não consegue ver longe por causa do fogo. Se eu acender uma vela aqui, você consegue ver lá no fundo que tem a vela acesa aqui. Mas eu não consigo ver você lá no fundo. Lá no fundo está escuro para mim. Você tem que imaginar que o ser humano usa luz artificial e luz natural. Então qual que é o recomendado? O recomendado é durante o dia você usar luz natural. De manhã cedo, ali no horário mais próximo que você puder, você pegar a luz natural fora de casa. E no período do pôr do sol também, pegar fora de casa, que o teu olho percebe melhor essa luz. E da luz artificial você dá uma evitada de noite, dá uma controlada maior na luz artificial de noite para conseguir melhorar aí a tua qualidade de vida. Então você dá uma controlada, né? Se você conseguir ter na casa só uns painéis de LED, umas luzes mais brancas, ter uma coisa mais zen ali, também é uma ótima solução. Então é interessante você resolver essa questão da luz. É algo inclusive que eu estou a ponto de resolver, a luz artificial. De dia ela é interessante, tá? De dia ela é interessante nos ambientes internos, que tem uma luz menor do que o ambiente da natureza, então fica interessante você suplementar com luz artificial. Mas de noite ela se torna perigosa se usada incorretamente. Também atividades que te deixam animado de noite, como por exemplo jogar no celular, atividade física intensa, redes sociais, são pontos aí que te deixam muito para cima. Se algum desses não te deixa para cima, não é um problema. Você tem que levar em conta só o que é um problema. Principalmente o que tem que ficar atento aqui é atividade física intensa. Porque essa, se está muito perto do horário de dormir, pode ser ruim. Tá? Essa pode ser ruim. As outras aqui, por exemplo, se é um jogo mais calmo, se é uma rede social ali que você está interagindo, eu considero, né, o YouTube como uma rede social, acabo, né, vendo vídeos aí para relaxar no período da noite, uma comédia e tal, dar risada, não é nada que me deixa para cima, é algo que me relaxa. Se as redes sociais não te deixarem muito para cima, também você pode evitar. É interessante você dar uma relaxada, né, nesse sentido no período da noite, para que o sono possa vir naturalmente. Então, aqui a temperatura é um fator bem relevante aí. Então, se você, por exemplo, for tomar um banho quente, você pode experimentar se ajuda ou não na sua indução do sono, aí próximo do horário de dormir. Dormir de meia, se você não tem nenhum problema com isso. Então, o que é a temperatura, antes de mais nada? A temperatura no corpo humano, ela varia durante o dia e a noite. Ela não é sempre igual. No período que a gente está mais atento, ela está mais quente. Então, ela sobe a temperatura, o corpo acaba ficando mais quente e você está com maior atenção. E no período que você está mais relaxado, o corpo dá uma esfriada. Então, no horário que o corpo está mais frio possível, né, no nosso corpo, quanto mais frio, é a metade da nossa noite. Inclusive, é uma informação interessante essa da temperatura para quando você for tentar mudar o seu horário do sono em relação a jet lag, a viagens, né, que envolve uma mudança de fuso horário. Então é uma informação bem interessante aí pelo que eu estava vendo. Tem a sugestão aqui do ar-condicionado no 23 e ventilador. A questão das meias e o banho quente parece contraintuitivo se a gente está falando de ar no 23 e ventilador, né? Porque na verdade assim, você esquenta as extremidades do corpo, então o calor vem primeiro para as mãos, pés e cabeça, que é as extremidades do corpo, e nesse momento o resto do corpo começa a esfriar mais rapidamente. Então é uma técnica interessante dormir de meia. O banho quente você pode testar em você se é bom ou não.
a meia também, né, se não tem essa possibilidade. Ver se tem a possibilidade de um ar-condicionado, se for no 23, aí, que é uma temperatura bem aceitável para o corpo humano, ou de um ventilador que ventile durante a noite se você estiver num lugar muito quente. Então essas são as recomendações. Sobre atividade física, não é indicado atividade física intensa muito perto do horário de dormir, mas em compensação é indicado movimentos físicos lentos. Essa inclusive eu preciso testar comigo, com os meus pacientes, que é uma informação recente para mim. Se o teu corpo entender que tu tá lento, ele vai começar a puxar o sono mais facilmente. Então é algo bem interessante aí para o tratamento da insônia também. A última refeição, ela deve ser de 2 a 3 horas antes de dormir, e você pode comer algo mais pesado. Sabe aquele almoço que você come muito e sente sono logo na sequência? É a mesma ideia aqui. Você comer bastante na janta, dá 2 ou 3 horas e dormir, né? Que o teu corpo vai terminar de digerir o alimento e você vai poder dormir de forma tranquila. Então é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Uma dica extra que eu dou aqui antes de fechar o vídeo: ter uma rotina de manhã com algo que você gosta muito. Você poluir a sua vida com uma rotina de manhã que você gosta muito. Poluir no bom sentido. Tipo assim, você começar a pedalar, começar a caminhar, começar a fazer alguma coisa muito boa de manhã. Que daí, às vezes, alguém convida para você fazer alguma coisa de noite e você pensa, bah, mas eu vou dormir mal e vai atrapalhar a minha caminhada no dia seguinte. A minha pedalada. Vai atrapalhar, né, o que quer que você esteja fazendo. Isso é um ponto que você pode estar em grupos de pessoas que fazem isso, você pode estar interagindo sobre conteúdo disso, sobre tudo disso, e daí você pensa, bah, mas isso vai atrapalhar o meu sono e eu vou estar pior na minha caminhada. Aí você acaba não indo. Não que é um problema, é uma escolha, tá? É uma escolha. E acaba que você fica tão focado que você prefere dormir bem e fazer os seus objetivos do que propriamente dormir mal, né? Aceitar esse lazer. Claro que às vezes você deve se permitir esse lazer. Então, avalie o vídeo, comente, tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo aí toda semana, sempre aviso quando eu posto vídeos novos lá também, e tem um formulário para fixação de conteúdos. É isso aí, galera, e até a próxima!